Rádio Gilão. Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos a mais um programa de Era uma Vez a Saúde. Este podcast, um dos objetivos também é falar sobre a saúde mental nas empresas. E, finalmente, tenho aqui dois diretores de uma empresa que mais vale tarde do que nunca, mas consegui trazê-los aqui. Trouxe os diretores da empresa da AFM, All Finance Matters, que são o Ricardo Chaves e a Fátima Neto. Olá, Ricardo. Olá, Fátima. Olá, Rita. Obrigada por nos teres convidado. Nada, um prazer. Eu sabia que vocês teriam que vir aqui, obviamente. E nós temos aqui uma pergunta da praxe para quem nos está a ouvir conhecermos um bocadinho melhor. Então, quem é a Fátima Neto e quem é o Ricardo Chaves? Bem, quem é o Ricardo Chaves? Posso perguntar ao ChatGPT? Podes. Ou posso perguntar logo à Fátima para ela dizer quem é o Ricardo? A Fátima é melhor que o ChatGPT. Então, o Ricardo é o CEO da AFM. Foi ele que pensou e que criou esta empresa. Ele é o guru do IRS e todos os clientes querem falar com o Ricardo Chaves. Ele é o comercial, é a pessoa que melhor vende os nossos serviços na empresa e é também o visionário. Ele antecipa as situações em 5 anos. Né? Ele está sempre a ver o que é que vai fazer a seguir. E também é o marketing, ou seja, a maioria das ideias de marketing vem da cabeça do Ricardo Chaves. Ok, ótimo. Fiquei surpreendido. Foram só coisas aparentemente positivas, o que é sempre bom. Cabe-me a mim dizer quem é a Fátima. Basicamente, aquilo que a Fátima diz, quando de facto eu comecei o negócio e houve uma altura, eu tive algum tempo a trabalhar sozinho, cerca de 1 ano ou 2, e chegou uma altura em que era preciso contratar alguém para me ajudar. Enviei vários SMS aos meus amigos, perguntar se conheciam alguém, e houve quem me recomendasse a Fátima, foi ela que se candidatou, marcámos uma conversa, ela manifestou logo interesse em fazer o estágio, porque tinha o objetivo de ser contabilista certificada, houve logo uma grande empatia. A Fátima foi, no fundo, a primeira pessoa que se juntou à equipa. A AFM, apesar de ter sido eu a fundar, a AFM existe principalmente a partir do momento em que a Fátima se junta a mim, e é aí que as coisas começam a acontecer. A Fátima é uma pessoa muito rigorosa, com muita integridade, muito competente, tem muita experiência em fiscalidade, em RC e IVA, tem uma facilidade muito grande de simplificar e de apresentar as soluções fiscais aos clientes, e é uma pessoa muito clara. Portanto, a Fátima é pão, queijo, queijo. Isto em termos profissionais. Depois podia falar em termos pessoais. A Fátima é a melhor mãe que eu conheço, e basicamente naquele dia em que eu mandei os SMS para os meus amigos, saiu-me um jackpot. Não sei se ela pode dizer o mesmo, mas a mim foi o Euromilhões. Obrigado, Ricardo, obrigada. Ela não vai querer dizer se para ela foi o Euromilhões. Basta que tenha sido para mim, para um de nós ficou Já bem. É positivo, exato. Bem, então, perante estas apresentações, para quem nos está a ouvir, portanto, apresentações feitas, a empresa AFM conta-nos um pouco. A AFM, portanto, está sediada em Tavira e em Faro. Conta-nos um pouco, para quem nunca ouviu este nome, qual é a história da vossa empresa, ou seja, quais são os serviços que vocês oferecem, as vossas áreas de atividades, para perceber um bocadinho melhor, para depois contextualizarmos o tema da saúde mental e a dimensão da empresa. Portanto, a AFM é All Finance Matters, foi uma empresa que foi fundada em 2013, é uma empresa que presta serviços na área da consultoria fiscal, e nós costumamos dizer consultoria fiscal de A a Z, porque tanto pode ser para um cliente individual que acabou de chegar a Portugal, como para uma empresa. Portanto, nós temos equipas especializadas em cada uma das áreas e prestamos todos os serviços, quer seja na área do IRC, do IRS, do IVA, portanto, serviços de
de consultoria para clientes que querem vir para Portugal viver ou querem vir para Portugal investir, etc. A ideia nasceu, portanto, eu já vivi em Tavira há alguns anos, desde o ano 2000, mas sempre trabalhei noutra zona, trabalhava ali na zona de Almancil e tive vários empregos. Chegou ali uma altura, em 2012, em que eu não sabia muito bem, em termos profissionais, o que é que iria fazer a seguir, e estava num jantar de Natal com vários empresários estrangeiros, e nós, os contabilistas, somos muitas vezes abordados, especialmente na altura do IRS, não é? Estão-nos sempre a fazer perguntas. Olha, tenho sempre muitos amigos que me ligam nessas alturas. E no jantar de Natal também aconteceu as pessoas começarem a fazer algumas perguntas relacionadas com a contabilidade, e eu comecei a responder, e às tantas nessa mesa, se estaríamos para aí uma dúzia de pessoas talvez, eles começaram a dizer: tu explicas as coisas tão bem e falas bem inglês, o meu contabilista não consigo falar com ele. E eu comecei-me a perceber que havia talvez ali uma oportunidade de negócio, e uma vez que já sou contabilista desde o ano 2000, portanto, salvo erro, aliás já sou há 26 ou 27 anos, se calhar estava na altura havia ali uma oportunidade de negócio, estava na altura de enverdar pela contabilidade. Comecei a pensar como é que iria estruturar, como por sugestão de uma amiga acabámos por escolher o nome All Finance Matters, o allfinancematters.com estava disponível, e desde o início toda a comunicação da empresa, tudo aquilo que fiz inicialmente sozinho, a trabalhar sozinho, era em inglês e pensado em clientes internacionais, dando uma dimensão maior à empresa do que de facto ela tinha, porque era só eu. Mas também fui só eu durante pouco tempo, foi 1 ano ou 2 até que saiu o jackpot e veio a Fátima. Ok, ótimo. Portanto, a empresa foi crescendo devagarinho, e nós podíamos falar ou não sobre contabilidade e IRS, que não é de toda a minha área, mas de facto eu convidei-vos para estar aqui porque é uma empresa que cresceu rapidamente, não é? E o que me chamou mais a atenção tem a ver com a área, com a forma como vocês observam os vossos colaboradores. Portanto, eu convidei-os porque é uma empresa que basta seguir as redes sociais e começam logo a ter um cheirinho da importância que a vossa empresa dá aos colaboradores, no sentido de elogiar, no sentido de terem muitos benefícios, e foi por isso que eu vos trouxe. Porque às vezes nós temos a ideia que uma empresa cresce muito, e a partir do momento em que, quanto maior o crescimento, os colaboradores passam a ser só números. Na vossa empresa, eu tenho a certeza, acredito que isso não é assim. Nós tentamos reconhecê-los como o centro da empresa, não é? Em que eles sim fazem todo o trabalho necessário e prestam um serviço de excelência ao cliente, para nós sermos reconhecidos pelo bom serviço. E por isso mesmo centramos-nos neles e nas suas necessidades. É assim, uma empresa, na minha opinião, e é uma opinião que é partilhada também pela Fátima, nós achamos que os clientes vão e vêm, mas os trabalhadores não. Os trabalhadores são muito mais importantes e são o centro de qualquer empresa. E como tal, nós valorizamos, e desde o início sempre valorizamos os funcionários. Já era assim quando éramos 3 ou 4 e continua a ser assim hoje, que somos, salvo erro, 45. Como tu disseste, desde o número pequenino até ao grande, portanto, isso é um dos vossos grandes valores, um dos grandes pilares. Como é que vos surgiu a ideia de criar, dentro do Departamento de Recursos Humanos, uma área onde se cuida da saúde mental dos vossos colaboradores? Foi uma coisa inerente? Foi uma necessidade específica? Como é que houve esse crescimento e essa importância de valorizar os colaboradores ainda mais? Bem, isto começou desde o início, ou seja, mesmo quando éramos poucos, já existia uma preocupação com o bem-estar dos colaboradores, dos funcionários. Portanto, inicialmente, isto é uma atividade muito estressante, portanto, nós temos prazos todos os meses e exige muito de todos para cumprir esses prazos,
E inicialmente o que eu me lembrei falei com uma amiga que tinha aqui um spa em Tavira, de nós oferecermos uma massagem por mês a cada uma dos funcionários. Achei, bem, se as pessoas estão cheias de stress, se calhar sabe bem ao fim do dia as pessoas terem direito a uma massagem de relaxamento. E inicialmente as pessoas tinham direito a uma massagem por mês, e foi assim que começou o nosso departamento de bem-estar, ou seja, a empresa pagava esse spa e cada funcionário ia uma vez por semana, portanto, aliás, uma vez por mês, e todos os meses as pessoas recorriam a esse serviço, caso pretendessem. E isso depois foi evoluindo. Hoje em dia, com a criação do Departamento de Recursos Humanos, foi organizado melhor este benefício. É um benefício que está no nosso manual de procedimentos e de bem-estar, e foi criada uma política de saúde e bem-estar na AFM que envolve muito mais do que aquilo que era inicialmente uma massagem. Exatamente, ou seja, na altura eu comecei a pensar que um prestador de serviços não é suficiente para tanta gente, e então comecei a procurar acordos, né, protocolos com outros. Neste momento já temos 4, que posso nomeá-los. Força. Ou seja, temos a Michelle, no El Spa, temos a Fluirki, temos a Ser Igual, e neste momento também já temos a Evolve da Inês Horta. São os 4 prestadores de serviços que já aqui, ou seja, os funcionários têm os contactos e todos os meses podem ligar para qualquer uma destas opções e marcam diretamente eles, e podem escolher as várias terapias que estes prestadores oferecem. Ou seja, que são várias, não é? Não se trata como somente de uma massagem. Massagem terapêutica, massagem holística, massagem linfática, consultas de psicologia, ajudem-me. Medicina chinesa, ou seja, as várias opções que cada prestador oferece. Pronto, tudo começou com poder relaxar os colaboradores, mas dentro de uma empresa já tão grande, isso foi o início. Agora, exatamente, o tema da felicidade corporativa, que vou introduzir aqui esta palavra, não é? Esta expressão vai muito mais para além disso. Confesso que sou suspeita, porque também é uma das minhas áreas, portanto, estamos aqui a falar todos o mesmo idioma, que é, na prática, como é que funciona, para além das massagens, ou seja, a nível de empresa. Entretanto, também convidámos uma pessoa para fazer como consultoria, não é? Na escuta ativa, não é? Que por acaso é a Rita Branquinho, que nos está a entrevistar. Não sei se conhece. E a Rita faz o papel de ouvir os funcionários, não é? Perceber as suas motivações, as suas necessidades, perceber o que é que poderíamos melhorar eles para a empresa e a empresa para o funcionário, e vamos tendo essa... Né? Eles também podem falar com a Rita quando quiserem, né? É só marcar com ela, e ela vai tentando ajudar, né? Como mensageira, né? Ou seja, e também, basicamente, também dar-lhes ferramentas para eles também melhorarem, né? Em termos profissionais. No fim de contas, existe, portanto, o papel da Rita é uma escuta ativa que permite não só dar ferramentas ou coaching aos funcionários, mas também filtrar a informação em conjunto com os recursos humanos, com o Departamento de Recursos Humanos, e depois permite que nós, enquanto empresários, consigamos receber um relatório com algumas sugestões, não só sugestões de melhoria sem mencionar, portanto, quem fez essas sugestões, mas dá-nos uma percepção que nos permite antecipar ou reduzir potenciais questões de conflito, fortalecer as relações que existem entre a equipa. No fundo, ajuda-nos a promover a cultura que nós queremos para a nossa empresa. E isto, no fim de contas, também tem uma sequência, porque inicialmente o Ricardo, o que fazia era eu que fazia essa escuta ativa, ou seja, eu ia almoçar uma vez de vez em quando com cada funcionário. Então tentava pelo menos uma vez por ano ir almoçar com cada um deles individualmente e ouvia esse funcionário. Com o crescimento da empresa, isso hoje em dia não é praticável, portanto eu tinha que estava sempre a almoçar fora. E além do mais, a escuta ativa, quando é feita pelos recursos humanos com uma consultora externa, permite que haja aquela situação da imparcialidade que nós, enquanto empresários, não conseguimos ser imparciais, não é? Portanto, é preferível haver uma pessoa imparcial que faz esse elo de ligação entre o funcionário, entre a equipa e
a direção. Eu diria que, bom, não vou falar na terceira pessoa porque entraríamos aqui em heterónimos, mas na verdade o que eu tento fazer ao máximo e o melhor que posso é fazer a ponte, não é? Acho que eu gosto muito de utilizar metáforas, a ponte entre a empresa, não é? E os colaboradores. E tu utilizaste uma palavra que eu gosto imenso, em todos, transversalmente, que é a cultura corporativa, não é? Ou seja, nós muitas vezes falamos dos valores da empresa e muitas empresas às vezes nem sabem quais são os seus próprios valores, mas na verdade o que eu acho é que quando nós estamos aqui a tratar da área da saúde mental, mais importante do que um prémio anual, uma massagem, outras questões, é no dia a dia como é que se pode promover isso. E a verdade é que é assim, a escuta ativa, não sendo obrigatória, mas eu acho que é extremamente importante porque muitas vezes evita-nos chegar a situações em que a pessoa diz já não aguento mais, portanto, e a alta rotatividade das empresas, de entradas e saídas, é um custo elevadíssimo em todos os aspectos que é sempre bom de evitar. Portanto, a ideia é quem está na empresa, eu não gosto do verbo reter, mas sim fidelizar quem já está. Porque a ideia é que todos possam começar numa área, se houver possibilidade, ir crescendo, mas sempre de forma sustentável. E outro dos apontamentos que eu acho que também é importante é muitas vezes acontece na vossa empresa e em tantas outras, não é? Também pela minha experiência que eu tive em Madrid, que muitas vezes há pessoas que estão a ocupar um posto num determinado departamento que não é o perfil adequado. E isso é extremamente importante identificar para que a pessoa possa, enfim, já que passamos tantas horas na empresa, que estejamos bem e felizes, não é? Portanto, se eu tenho um perfil mais administrativo e se calhar estou no departamento, por que não fazer ou haver a transição? Portanto, também é um bocadinho identificar esse tipo de perfis e perceber se há possibilidade de encaixar ou não. Às vezes sim, outras vezes não. O que acontece é que nem sempre, ou melhor, muitas vezes o empresário não tem tempo para fazer essa análise, para fazer essa escuta, porque o empresário também tem muitas outras tarefas, além de gerir a empresa. Muitas vezes no nosso tecido empresarial o empresário faz tudo, desde falar com o cliente a tarefas operacionais, e não há tempo para ouvir o funcionário. E a existência de uma consultora externa permite delegar essa função em alguém imparcial e que vai ter tempo, e aquilo que as pessoas mais prezam é que exista tempo para elas. Se elas não forem ouvidas, não só não vão absorver muito provavelmente a cultura da empresa, como vão sentir que não são importantes e a empresa terá mais dificuldade em reter esse funcionário. Mas como eu disse, em função do tecido empresarial português, que são muitas PMEs e microempresas, não existem recursos humanos internos, não existe a possibilidade de haver escuta ativa. Portanto, sei que não é uma situação fácil, e nós próprios, apesar de sempre termos tentado que existisse esta preocupação, e a cultura da empresa sempre houve essa preocupação com os funcionários, foi uma coisa que nós fomos desenvolvendo e que foi crescendo com o próprio crescimento da empresa. Sim, até porque muitas vezes, e enviei-vos um relatório há pouco tempo, que na sexta-feira, que fala precisamente sobre, muitas vezes num espaço de 6 meses, níveis de satisfação, motivação, engagement podem alterar, ou muito ou pouco. A questão é que, às vezes, o mais difícil é pelo menos manter, aumentar esse nível de satisfação num curto espaço de tempo. São sempre vitórias, e a vossa empresa, e isto também acho que é importante, porque muitas vezes é um tema que para mim é sensível, porque como estamos aqui a partilhar, é uma das minhas áreas, mas muitas vezes nós ainda temos muito aquela ideia muito idealista, a felicidade corporativa, o que é ser feliz, eu sou feliz fora do trabalho. Não, nada disso. E outra das coisas que acho que é muito importante é que tudo isto é sempre possível quantificar. Uma escuta ativa também é possível quantificar. Portanto, estamos aqui a falar de valores, de medições
que eu acho que são importantes. Há toda uma parte qualitativa, mas eu acho que é aqui que depois entra um bolo maior, que é o salário emocional, que muitas pessoas, ou algumas já ouviram falar, outras não, mas basicamente é isto, não é? São todas, para além da parte económica, que não entra aqui, não é? É tudo o que é que uma empresa pode fazer para que os colaboradores tenham um maior nível de bem-estar. Nomeadamente, penso que posso partilhar, porque também vocês partilham nas redes sociais, não é? Temas como flexibilidade horária, temas como uma sexta-feira à tarde livre. Eu acho que, tendo em conta que há uma tendência cada vez maior para a semana de 4 dias, que para muitos parece surreal, eu acho que é o oposto. Estamos a caminhar e a vossa empresa, não digo que vai acontecer, não sou eu, mas só o facto de vocês já oferecerem sexta-feira à tarde livre o ano inteiro já revela a importância e a gratidão que vocês têm aos vossos colaboradores, porque faz toda uma diferença essa tarde. Eu gostava só de acrescentar 2 coisas. Primeiro, a questão da sexta-feira à tarde surgiu porque... E tudo aquilo que nós fazemos na AFM surge porque eu e a Fátima já fomos funcionários. Nós não nascemos empresários, certo? E ao sermos funcionários nós percebemos aquilo que nós gostávamos. De ter tido, não é? Exato, a forma como gostávamos de ser tratados, etc. E tentamos pôr isso em prática. E a sexta-feira à tarde, na altura surgiu só no verão, porque achávamos que, vamos dar a sexta-feira à tarde no verão para os funcionários irem para a praia com os seus filhos, não é? Com a sua família. E fizemos assim durante alguns anos, e depois começámos a pensar, e se fizéssemos o ano todo? Mas a verdade é que as sextas-feiras à tarde livre é um compromisso também que os funcionários têm que ter com a empresa, que o que nós na altura dissemos foi, então, pessoal, nós precisamos de ser produtivos, e em vez de trabalharmos em 5 dias, temos de trabalhar em 4 dias e meio, ou seja, vamos tentar, não é? Fazer o mesmo trabalho em 4 dias e meio para podermos ir descansados para casa à sexta-feira à tarde e estarmos com as nossas famílias. E é perfeitamente possível, porque se eu souber que para a semana vou de férias, nós temos que vou fazer tudo esta semana para Exato. Deixar tudo pronto para a semana. Portanto, a única coisa que acontece aqui é as pessoas sabem que à sexta-feira à tarde não vão trabalhar, portanto, têm que deixar tudo pronto na sexta-feira de manhã. Certo, mas isso é tudo uma mudança de paradigma, porque vocês, essa decisão é uma decisão altamente empática de eu também já fui funcionário, eu gostava que fizessem isso comigo, portanto, vocês projetaram essa empatia nos vossos colaboradores, o que eu acho que é sempre de agradecer, e depois é uma questão de não vamos avaliar a quantidade de horas, mas sim a qualidade, que é o que eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. As novas gerações vão privilegiar muito mais a qualidade do meu trabalho, portanto eu não quero que me avaliem pelas 7 horas e meia, mas sim pelos meus objetivos. Eu acho que isso vocês, claro que isto não é fácil, temos aqui medidas, não é? Mas eu acho que isso já é também um exemplo de liderança humanizada que não é fácil encontrar, e só por isso eu já vos dou os parabéns, porque a pouco e pouco começamos a perceber que de facto, bem, sim, eu posso estar 7 horas e meia no meu local de trabalho, mas quantas horas é que sou produtiva? Exatamente. Exato. Muito obrigada, Rita. A verdade é que numa área destas ainda é mais difícil ainda, porque a contabilidade, basicamente, podíamos estar 24 horas a trabalhar, porque há sempre trabalho. Certo, ainda bem. Mas é importante os limites, não é? Exato, mas não podemos, não é? Temos que ter vida para além do trabalho. Sim, mas a verdade é que é assim, o Ricardo já falou aqui no tecido empresarial, e eu acho que temos que contextualizar, estamos em Tavira, não estamos numa grande capital, e tudo isto que vocês estão a fazer é difícil encontrar empresas com este nível de visão e de inovação. E eu acho que isso é sempre, e por isso é que eu vos queria tanto trazer, porque é sempre bom trazer exemplos para inspirar quem está a ouvir, seja empresários ou, inclusive, colaboradores que digam eu gostava de trabalhar numa empresa assim, porque isto faz toda a diferença, não é? Bem, há pouco falaste no salário emocional. Eu acho que o salário emocional é importante, mas também toda a gente fala no salário emocional, não é o salário emocional que nos paga as compras no continente. Agora, de facto, o salário emocional é importante quando nós comparamos em iguais circunstâncias. É preferível trabalhar num sítio que tenha um bom ambiente onde a pessoa seja valorizada.
nem todos os empresários conseguem ter esta visão, esta estrutura ou oferecer isto, e não existem fórmulas perfeitas. É muito difícil ser empresário em Portugal e devemos valorizar todas as pessoas que o tentam ser. O facto de tu estares a elogiar a FM não quer dizer que a nossa fórmula seja melhor que as outras. É aquela com que eu e a Fátima nos sentimos melhor. Nós gostamos mais de gerir assim, desta forma, e de trabalhar com uma equipa desta forma. Tem a ver com o nosso perfil e com a forma como nós gostamos, enquanto pessoas, de lidar com outras pessoas. E aquilo que eu poderia dizer aos outros empresários é que tudo aquilo que nós damos, nós recebemos em troca. Portanto, eu e a Fátima nunca teremos qualquer dúvida em continuar a dar, porque nós sabemos que o vamos receber em troca. É um investimento. Exato. Ou seja, os funcionários esforçam-se, empenham-se, eles dão tudo, eles vestem a camisola, e isso é o mais importante, e também nos agradecem, também percebem que nós tentamos dar o melhor para eles. Claro que isto acaba sempre por ser uma relação de troca, não é? Há sempre um salário e há sempre um trabalho, mas nós queremos que seja mais do que isso, e por isso queremos dar estas, lá está, o salário emocional, porque nos faz sentido a nós. Sim, e de facto é assim, vamos aqui pôr os pontos nos is. De facto, só podemos começar a falar de salário emocional quando temos um salário económico digno para viver, não é? Portanto, não faz sentido eu oferecer uma sexta-feira à tarde quando tenho um valor base que não me permite viver, não é? Portanto, Exatamente. Vamos aqui um bocadinho enquadrar toda a situação. E o nosso objetivo também é ter melhores salários, e temos sempre a fazer aumentos sempre que conseguimos. Mas sim, claro, também esse salário pensamos que também ainda não poderia ser melhor, como é óbvio, sempre, mas estamos a fazer por isso. Todos os anos existem aumentos salariais na FM. A FM existe desde 2012, é uma empresa que tem crescido tanto em número de funcionários, mas também como o salário médio, o salário mínimo, o salário de entrada na FM hoje em dia é muito mais alto, e todos os anos existem, creio que é verdade, todos os anos toda a gente foi aumentada. Nem que fosse só 25 euros ou 50 euros, toda a gente foi aumentada. Portanto, acredito que há sempre um feedback positivo em relação, obviamente, à parte económica, isso são outras contas, não é? Mas a todas estas dinâmicas que vocês que promovem, não é? Aqui uma questão, sentem alguma resistência, ou seja, tudo isto é inovador e todos os vossos colaboradores, muito poucos, sei eu, já tiveram este tipo de colo, digamos, de empresas, não é? Portanto, quem chega diz, uau, não é? Qual é o feedback que vocês têm em geral? Como é que sentem? Sentem que isso é valorizado, não é? Sim, claramente que sim. Temos pessoas, já tive reações de funcionários, quando a gente chega a janeiro e aumentamos o salário, a pessoa perguntar, outra vez? Sim, muitas vezes as pessoas não estão habituadas. Aquilo que eu noto, e creio que os recursos humanos, principalmente desde que criámos o Departamento dos Recursos Humanos, aquilo que eu noto é que hoje em dia temos mais facilidade em contratar pessoas, ou existem mais candidatos. Muitas vezes as empresas dizem, a gente mete um anúncio e não existe ninguém para trabalhar. No nosso caso não podemos dizer o mesmo. Atualmente somos inundados cada vez que existe um processo de recrutamento, recebemos centenas de currículos, porque existe já alguma notoriedade e as pessoas já sabem que a AFM é um bom sítio para trabalhar, e aquilo que nós sempre pretendemos quando iniciamos este processo é que a AFM fosse o melhor sítio para trabalhar. Em Tavira. Onde for. Onde for. Não tem que ser só em Tavira. O melhor sítio para trabalhar. Claro que isso que não é fácil, não é? Não só, assim, apesar das condições que nós damos, é uma atividade estressante, não é? Com muitos prazos, e por isso há sempre um jogo entre benefícios e stress, não é? Uhum. Mas também queremos que, também é outra ferramenta que nós queremos dar aos trabalhadores, é que saibam gerir o stress, não é? Porque cada um de nós tem que o fazer pessoalmente para cada um de nós, não é? Sim, eu acho que é sempre uma das grandes mais-valias que os vossos colaboradores, qualquer pessoa hoje em dia, não é? Que é fazer essa autogestão, não é? Do seu stress e do seu tempo, não é? Eu acho que são duas palavras mágicas que tudo se aprende a fazer. Ninguém nos ensinou quando andávamos na escola, portanto. Bem,
acho que tem uma consultora que pode ajudar a promover esse tipo de ferramentas, que tenho todo o prazer em fazer. Olha, já estamos mesmo a terminar. Eu sei que... Ricardo, sobretudo tu falaste já muito desta questão do tecido empresarial. Porque é que vocês acham que ainda há tão poucas empresas a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores? É porque ainda não ouviram o podcast da AFM, ainda não se inspiraram? É porque ainda têm uma mentalidade de uma liderança ainda muito autoritária? Qual é a vossa opinião? É assim, como eu disse há pouco, nem todos têm a estrutura ou a capacidade para o fazer. Isto é um processo que as pessoas também vão crescendo e eventualmente vão percebendo, até pelas práticas que existem noutras empresas, que o futuro só pode ser esse. Ou seja, há pouco estavas a falar nos jovens. E cada vez mais com os jovens. Exato, há pouco estavas a falar nos jovens, na nova geração. Aquilo que eu ouço a maior parte dos empresários a falar é: os jovens hoje em dia ninguém quer trabalhar. Não. Os jovens são muito mais inteligentes e têm muito mais ferramentas do que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Nós há 20 ou 30 anos atrás não nos importávamos de ir fazer um estágio sem receber, não nos importávamos de sair da universidade e tirar fotocópias, e fazíamos tudo para que sermos aceitos pela nossa entidade empregadora. Porque aquilo que nós pretendíamos era arranjar um emprego, aquilo que nós pretendíamos era arranjar, se calhar, um emprego para a vida. Os jovens hoje em dia não pretendem nada disso. Os jovens hoje em dia sabem muito bem aquilo que querem, sabem que aquilo que é mais importante na vida é o tempo e, portanto, eles querem trabalhar num ambiente que lhes permita ter tempo, que lhes permita fazer as coisas à medida deles. Eu não estou com isto a defender, a dizer que os jovens é que agora vamos todos fazer-lhes a papinha toda, mas não, existe uma necessidade dos empresários perceberem que para poderem cativar os jovens também têm que lhes dar condições de aprendizagem, de crescimento. Ninguém vai para uma empresa onde não tem a oportunidade de crescer. Um jovem quer crescer, quer aprender. E ter tempo pessoal. E ter tempo para viver. Para viajar, esse equilíbrio, não é? Equilíbrio vida profissional, pessoal. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é muito importante. E é isso que nós procuramos proporcionar aos nossos funcionários. Sem dúvida, e de facto é um bocadinho por aí. Portanto, de alguma forma já acabaste por recomendar, ou recomendaram aos empresários de hoje, não é? O que é que se pode fazer? Eu sempre que imagino a geração dos nossos filhos, nós temos filhos das mesmas idades, como é que será o trabalho deles num futuro, eu imagino-nos sempre com um portátil, sei que ainda vai existir um portátil, um tablet, num sítio qualquer. Eu acho que na praia, não é? o emprego deles ainda nem sequer está criado. Também, pronto. Também vamos por aí, mas não estar num sítio físico, não é? Ou seja, preso, não é? Ter um escritório. Ter um escritório, não é? Até porque isso também tem muitas vantagens para a entidade empregadora, não é? É menos um espaço, é menos eletricidade, é menos luz, portanto também, não é? Desde que... Isso é outra situação. Nós temos pessoas que estão... Nós fomentamos que a pessoa seja feliz, porque se a pessoa for feliz é produtiva, e isso pode implicar que a pessoa tenha um trabalho híbrido, que trabalhe uma parte em casa, outra parte no escritório, e às vezes ouço empresários perguntar: mas se estiver em casa, eu sei lá se está a trabalhar. A dúvida, não é? Não quer saber, até pode estar a passar a ferro e a fazer umas máquinas de lavar a roupa, não faz mal, desde que continue a produzir. E se a pessoa for mais feliz, este micromanagement que as pessoas têm tendência, no fim de contas estamos a fazer do funcionário um bebé. As crianças é que nós temos que estar ali, a olhar, a ver o que é que elas fazem e a monitorizar cada momento. O funcionário, nós temos que dar liberdade com responsabilidade. Esse é um dos nossos lemas também. Ou seja, somos todos adultos, não é? E temos que saber que estamos ali para trabalhar e que somos pagos para trabalhar e que o trabalho tem que ser feito.
Mas sim, enquanto estamos em casa podemos pôr a máquina a lavar, não é? Ou estender uma roupa. Sim, sim. Ou seja, basicamente é não fomentar a cultura do medo, porque a cultura do medo é o que tu estás a dizer, eu não sei se os meus colaboradores estão em casa a trabalhar ou não, portanto, só essa desconfiança, só esse medo faz com que não haja espaço, não é? Mesmo depois para a interação posterior, não é? Não sabemos, se calhar a pessoa que põe em vez de 10 podia ter feito 20 IRS, ou ao contrário, mas é assim, é uma questão de confiança, não é? Exato. E isso eu acho que é uma das grandes chaves que vocês têm de sucesso, que é confiar em quem trabalha com vocês, não para vocês, com vocês, que eu acho que faz muita diferença aqui esta articulação. Bem, estamos mesmo a terminar. Eu normalmente pergunto sempre isto aos meus convidados, que é, se pudessem escolher uma só palavra sobre a saúde corporativa nas empresas, qual seria? É assim, eu não diria uma palavra, diria uma frase que resume isto tudo e que até é o título de um livro. A felicidade é lucrativa. Exato, do nosso Ricardo Costa, não é? Que também se chama Ricardo. Também se chama Ricardo, exatamente. Exato, é isso mesmo, a felicidade é lucrativa e gostava muito que quem ouvisse seja, independentemente do papel que esteja a ocupar neste momento, pense sempre, possa reposicionar-se e pensar como é que eu estou no meu local de trabalho, como é que eu quero viver, com quem é que eu quero trabalhar, porque eu acho que às vezes isto faz muita diferença para nós podermos mudar de vida, não é? Temos de ter sempre as contas pagas, mas pronto, infelizmente tenho alguns casos perto de mim que têm baixas e de facto quando nós começamos a pôr muitas baixas no local de trabalho, isto é uma bússola de como é que nós estamos emocionalmente. Portanto, eu acho que é muito importante nós aprendermos com os melhores, que estão sempre a crescer e a melhorar, não é? Que eu acho que é por aí, não é? Ninguém aqui é perfeito, portanto vamos os lá. Os melhores, estás a falar da Fátima. Exato. Claramente. Não. Da vossa empresa, não é? E que possam inspirar outros. Exatamente. E que possam inspirar outros empresários a, em caso de dúvida, pelo menos, talvez poder contactar-vos, sei que vocês têm abertura para isso, de saber se calhar mais pormenores, mais feedback. Sim, claro. Não é? Acho que é sempre possível este tipo de feedback, porque é isso que eu acho que faz com que haja mais leveza nas empresas. No meio do stress, no meio da ansiedade, pode haver dinâmicas de sucesso e de melhorias, sempre. Pronto, isto já é aqui a minha parte de consultora a falar. É assim, eu queria só aproveitar para agradecer o convite e também para agradecer à Rita pelo trabalho. Excelente trabalho que tem feito. Muito obrigada. Na nossa empresa. Muito obrigada. Recomendo a Rita vivamente a qualquer organização. Isto não foi organizado, está bem? Mas pronto, também me sabem onde é que podem encontrar. Pronto, muito obrigada. Espero trazer-vos mais empresas e vou trazer-vos mais empresas onde também já se está um bocadinho aqui a fomentar esta saúde corporativa, esta felicidade corporativa, saúde mental, e espero que tenham gostado tanto como eu. Partilhem, já sabem que isto vai estar disponível tanto na Rádio Gilão como no Spotify, partilhem às vezes que quiserem e vamos lá ser mais felizes no trabalho. Muito obrigada, a vocês. Rita. Obrigado, Rita. Nada, obrigada a vocês e até breve. Até breve. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve. Sintoniza Gilão FM.